A Segunda Guerra Mundial. Depois do final da Primeira Guerra Mundial, ninguém estava querendo outra. Bom, ninguém menos a Itália, a Alemanha, a União Soviética e o Japão. Logo após o término da Primeira Guerra Mundial, a Rússia iniciou sua guerra civil contra os monarcas, então os comunistas acabaram tomando o controle da Rússia inteira e transformando ela na União Soviética, que tinha o sonho de se expandir e implementar o sistema socialista em partes da Europa, se não na Europa inteira. Enquanto isso, a Itália, que estava no comando do ditador Benito Mussolini, tinha um sonho bem comum para aquela época, que no caso era se expandir e dominar. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram os territórios que eles queriam, que acabaram sendo entregues para o recém-formado Reino da Iugoslávia. Com isso, Benito Mussolini faz uma marcha sobre a capital do Reino da Itália naquele tempo, Roma, e que então ele dá um golpe de Estado e toma controle da Itália e de todas as suas colônias. No caso do Japão, eles tinham um sonho bem comum para aquela época, que no caso era expandir e dominar. Porém, mesmo com os japoneses, viam seu imperador, ou o ditador, como muita gente gosta de chamar, como praticamente um deus. E eles tinham o sonho e vários japoneses tinham o sonho de conquistar o Pacífico e partes da Ásia. Porém, ele precisava passar pela China e ele estava no caminho certo. Em 1937, a guerra entre Japão e China já havia começado, com eles invadindo a Manchúria. Em plena Guerra Civil Chinesa, a Manchúria, anexando ela aos seus territórios. Além disso, eles invadiriam futuramente outros estados chineses, como por exemplo Beijing, que eles também invadiram e anexaram seus territórios. A Mongólia não foi invadida por causa que estava sendo protegida pela União Soviética, que basicamente tornou a Mongólia socialista em troca de uma proteçãozinha, basicamente. Além disso, agora a principal, a Alemanha, que no comando do ditador Adolf Hitler tinha um sonho bem comum para aquela época, se expandir e dominar, mas ela queria meio que se tornar um grande estado abrangendo todos os povos germânicos, além de ter seu espaço vital. Ninguém sabe ao certo o tamanho do espaço, mas muitas pessoas acham que desde as grandes planícies europeias até o Cáucaso russo, além de um sentimento de vingança pela humilhação sofrida no Tratado de Versalhes da Primeira Guerra. A região da Renânia estava sendo ocupada pela França por causa que a Alemanha não tinha dinheiro para pagar as dívidas de guerra. Então Hitler vai lá e simplesmente pega de volta. O Tratado de Paz da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, deixava claro que a Alemanha, ou melhor, as fronteiras com a França não deveriam ser militarizadas do lado alemão. Então Hitler vai lá e militariza a região. No tratado também dizia claramente que a Alemanha não podia ter um exército forte e avançado. Hitler então investe no exército e aumenta bastante o número de soldados. França e Reino Unido reclamam, mas não fazem nada. Em 1939, mais ou menos, a Alemanha simplesmente vai lá e anexa a Áustria.
sem muito aviso prévio que isso ia acontecer. Mas os austríacos, já como eram germânicos, os alemães tinham uma desculpa. Nessa região da Tchecoslováquia viviam alguns povos alemães. Nessa região da Tchecoslováquia viviam alguns povos alemães. Hitler então fala, eu quero essa parada aí. Mas a Tchecoslováquia resiste, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Então, na Conferência de Munique, em 1938, a Áustria foi anexada em 1937, eles acabam cedendo o território dos Sudetos para a Alemanha. Com uma condição, a Alemanha deveria parar de ter ambições territoriais. Hitler disse ok e assinou o tratado que teoricamente garantiria a paz. Daí todo mundo viveu em paz? Não. No ano seguinte, ele invade metade da Tchecoslováquia e funda a República da Eslováquia. No ano seguinte, eles invadem metade da Tchecoslováquia em áreas que viviam tchecos. E os aliados novamente não fazem nada. E a Hungria anexa a região de uma sub-região ucraniana na Eslováquia. Naquele momento ficou claro que Hitler não queria só territórios germânicos, mas sim um território muito maior. Além disso, a Alemanha, depois de negociações com a Lituânia, consegue de volta uma área que pertencia ao Império Alemão. Com isso, Hitler quis ligar a Alemanha Ocidental e Oriental, ocupando Danzig, porém a Polônia estava no meio. A Polônia resistiu à invasão alemã, que no caso, eles disseram basicamente Hitler chegou e disse: eu quero essa parada aí. A França... Droga. Basicamente Hitler chegou e disse: Polônia, deixa eu passar no corredor. A Polônia resistiu. Porém, os aliados dizem para Hitler não invadir a Polônia. Hitler então vai lá e invade a Polônia. Ele achou que ninguém entraria em guerra por causa da Polônia. Porém, França e Reino Unido ficam putos e declaram guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola também acaba nesse meio tempo, com a vitória da Espanha franquista, que reconquista os territórios originalmente dominados pelos republicanos que tinham os comunistas. Que basicamente os republicanos espanhóis eram basicamente comunistas espanhóis com nomes disfarçados. Com isso, a Espanha franquista muda sua capital para Madrid também. Lembrando, com a entrada do Reino Unido, países como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Com a entrada do Reino Unido, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia entram na guerra também. Enquanto a Alemanha invadia a Polônia, a União Soviética também invade a Polônia. Com isso, a União Soviética, que assinou um tratado de não agressão com os alemães, spoiler alert, eles quebraram o tratado. A União Soviética, que assinou um pacto de não agressão com os alemães, mas também invade a Polônia, e o país é dividido ao meio entre as duas superpotências. Os aliados ocupam os mares para impedir que a Alemanha faça negócios. Começam assim várias batalhas marítimas. As três potências, Alemanha, Itália e Japão, decidem assinar um pacto chamado Pacto Tripartite.
ou basicamente que a gente conhece hoje como o Eixo. Além disso, a União Soviética futuramente invadiria. A União Soviética então invade a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. A Finlândia não era parte do eixo. O problema dela era com os russos. Além disso, os britânicos e franceses no início mandam tropas para ajudar os finlandeses. Alguns anos mais tarde, a guerra fica assim. Ninguém ataca, ninguém se move. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra Engraçada, Guerra Sentada ou Guerra de Mentira. Muitos achavam que essa guerra não era exatamente para valer. Porém, em 1941, mais ou menos por aí, a Alemanha invade a Dinamarca. Em menos de 4 horas já começa a invadir a Noruega para evitar bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Então, a Alemanha também invade Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que é anexado ao Reich alemão. Os franceses achavam que a Alemanha faria que nem na Primeira Guerra Mundial, invadir o centro da Bélgica para chegar até eles. Então eles enviam os melhores soldados com todo o exército expedicionário britânico para a Bélgica. Enquanto isso, os alemães estavam sim invadindo a Bélgica, porém por aqui. Essa era uma área com uma floresta densa. Então os franceses achavam que era impossível um exército passar por ali. Eles estavam errados. Com isso, os alemães cercam os aliados e vão os empurrando até Dunkerque. Sabendo que seria impossível a retomada dos territórios, eles são evacuados para o Reino Unido, deixando todo o seu equipamento para trás. Então, a França já estava numa situação terrível enfrentando os alemães, pois agora os melhores homens franceses estavam na Bélgica e agora na Inglaterra. Paris vira uma cidade aberta para evitar destruição, como aconteceu em Varsóvia, e o governo se moveu para Vichy. A França estava tendo dificuldade, mas então a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha e a França não resiste. Em 1940, a bandeira nazista é hasteada no Reich. A França assinou o tratado. A bandeira nazista é hasteada na Torre Eiffel. A França assinou o tratado de rendição no mesmo trem que a Alemanha assinou o seu tratado de rendição da Primeira Guerra. E o governo. Com isso, a França é dividida em dois: a França ocupada e a zona livre. Além disso, a Itália anexa alguns territórios franceses aqui. Com isso, a União Soviética aproveita para invadir os países bálticos. Os Estados Unidos originalmente se manteria neutro e por enquanto continuará se mantendo neutro. O Reino Unido ocupa a Islândia para evitar uma invasão alemã. Com isso, a Alemanha começa a bombardear várias cidades do Reino Unido, como, por exemplo, Canterbury, Londres e algumas outras cidades importantes, até mesmo a cidade de Brighton e Bristol também. Com isso, os britânicos fazem uma promessa que nunca irão se render aos alemães, com o atual primeiro-ministro britânico sendo deposto e no lugar sendo posto Winston Churchill.
Com isso, a Alemanha... Com isso, os japoneses, então, decidem continuar seu plano de invadindo a Ásia cada vez mais adentro, dentro dos asiáticos, quase conquistando toda a China nacionalista no processo. Mas eles acabam optando por não se render e só fugir e só continuar fugindo dos japoneses, já que os japoneses tinham um histórico não muito agradável de subjugar outros povos. E eles não têm estereótipos hoje, mas ainda há resquícios disso. Com isso, alguns outros países, como por exemplo, a Grécia, antes da guerra, também tinha invadido, antes da Grande Guerra, tinha invadido a Albânia e tenta invadir a Grécia pelo território albanês, mas a Grécia resiste, então Hitler deixa para ajudar isso depois. Mas no caso seria agora. Com isso Hitler convida Iugoslávia e Bulgária para se aliarem ao eixo. A Bulgária se alia ao eixo, a Iugoslávia também, mas eles sofrem um golpe de Estado e andam do lado dos aliados. A União Soviética então invade a Romênia. Eu acho isso bem importante. A União Soviética desde o início já queria anexar a Moldávia de volta. Mas, voltando com isso, Hitler fica puto e domina o país inteiro. A Romênia se junta ao eixo também. Com a queda da Iugoslávia, a Grécia também acaba caindo pro Adolf Hitler. Ela não é dividida. Ela seria originalmente dividida, mas eu acho que ocorreu um probleminha na divisão da fronteira. Um probleminha bem pequeno, que a Itália não quis dividir, então eles acabaram anexando alguns outros territórios da Iugoslávia também. Sem ter muito o que fazer, Hitler então decide pôr em prática a Operação Barbarossa. E com mais de 3 milhões de homens, não só alemães, mas italianos, húngaros, eslovacos, romenos e búlgaros, começam a invadir a União Soviética. Ué, mas eles não tinham tratado de não agressão? Sim. Mas Hitler só tinha feito pacto para conquistar os países da Europa Ocidental em paz. O mesmo plano da Primeira Guerra, que no caso... O mesmo plano da Primeira Guerra, que seria invadir o centro da Bélgica e depois a Rússia. E eles também sabiam que, como o Reino Unido não se rendia, mesmo com bombardeios, eles sabiam que a entrada dos Estados Unidos ia acontecer uma hora. Então eles precisavam da Rússia. O Japão se recusa. O Reino Unido deixa a Islândia em paz e os Estados Unidos ocupam o lugar. Com isso, a União Soviética entra do lado dos aliados. A Guerra de Inverno também tinha chegado ao seu fim com a vitória dos soviéticos, mas a Finlândia aproveita e declara guerra à União Soviética mais uma vez, para recuperar territórios. Essa que ficou conhecida como a Guerra de Continuação da Guerra de Inverno. A Alemanha vai com tudo para cima dos soviéticos. Enquanto isso, muitos judeus que estavam... e além disso, começa uma revolução a França restabelece a capital na Guiana Francesa. Muitos judeus que estavam nas áreas ocupadas pela Alemanha
eram meio que massacrados em massa, no chamado Holocausto por bala. Mas isso seria muito massivo para os executores, então eles começam a usar as câmaras de gás. Um dos maiores ficava em Varsóvia, o Auschwitz, que existe até hoje, não como uma câmara de gás, e sim como um museu. Com isso, eles fazem um cerco a Leningrado, atual São Petersburgo, que ao invés de meio que dominar completamente o lugar, eles iriam só bombardear, e isso funcionou por um tempo. Hitler, então, o Iraque acaba caindo depois de algum tempo, estabelecendo um governo provisório fantoche no Iraque, ocupado pelo Reino Unido. O Irã também é forçado a entrar, também ocupado. A desculpa é que eles tinham medo que os alemães fossem pro Cáucaso e pegassem essa região, que é rica em petróleo até hoje. A Alemanha, com a União Soviética percebendo que os alemães, já como levar suprimentos de Berlim até a Rússia era inviável, eles começaram a pegar suprimento das áreas que pegavam. Com isso, os soviéticos ordenaram que antes do local ser dominado, os habitantes teriam que destruir tudo. Isso funcionou e o exército alemão ficou cada vez mais cansado. Então, os japoneses fazem a coisa mais burra imaginável. Eles ocupam a Guiana Francesa como parte do Tratado de Rendição francês. Com isso, os japoneses decidem simplesmente. Com isso, os americanos decidem embarcar. Os Estados Unidos basicamente decidem embargar os japoneses, não dando petróleo para eles, que basicamente representava pouca coisa, não era tanto da economia deles. Com isso, os japoneses bombardeiam uma base naval americana no Havaí. De surpresa, matando vários militares. Com isso, os Estados Unidos ficam putos e declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com os países do eixo. O exército alemão começou a se cansar. Hitler, então, finalmente dá um passo atrás na tentativa de chegar em Moscou. Mas, então, eles decidem, ao invés de ir para Moscou, eles iriam ir para o sul da Rússia, para ter acesso ao petróleo do Mar Negro. Com a declaração de guerra feita pelos Estados Unidos, os alemães sabiam que eles precisariam derrotar ainda mais rápido possível os soviéticos, mas eles acabaram. Então os alemães decidiram ir não só para o sul, mas nessa ida para o sul eles acabaram indo direto para uma cidade chamada Stalingrado. A batalha de Stalingrado se inicia. Os americanos conseguem recuperar várias ilhas na Ásia. Os americanos conseguem reconquistar algumas ilhas que os japoneses haviam dominado. Com isso, além dos japoneses não conseguirem. Então, acontecem algumas batalhas com bastante relevância.
incluindo uma batalha que, não me julguem, esse é o nome real, a Batalha do Leyte, que acaba tendo como vitorioso os Estados Unidos. Com isso eles conseguem conquistar uma das últimas ilhas no Oceano Pacífico. A União Soviética, então, vendo que os alemães estavam ocupados demais, com isso, a União Soviética reinvade a Finlândia e consegue um tratado de paz. A Finlândia daria os territórios para a União Soviética em troca da paz. Então, a Finlândia declara guerra ao eixo também. A Batalha de Stalingrado chega ao seu fim, com muitas baixas para os nazistas. Com isso, agora seria uma hora de uma contraofensiva aliada. Os britânicos, apoiados por outras pessoas, Os britânicos, apoiados por algumas outras pessoas, invadem o sul da Itália. A ordem pode estar errada, mas muitas pessoas não gostavam desse governo de Mussolini. Então, eles acabam o prendendo. Com isso, a Itália muda de lado e entra pro lado dos aliados. De novo traindo a Alemanha. Graças a Deus. Com isso, Hitler domina o país inteiro. E ele é dividido em dois. O Reino da Itália, que era um aliado, e a República uma república que tinha o nome de Democrática no meio. Eu acho que era a República Democrática Italiana. Basicamente era um estado fantoche alemão controlado por Mussolini. Com isso, a guerra fica estagnada na Itália. Além disso, os Estados Unidos estavam apresentando uma certa pressão para os brasileiros entrarem na guerra. Com isso, eles fazem um acordo com os americanos querendo construir uma base no Nordeste e querendo que o Brasil entrasse na guerra. Eles decidem ceder a base do Nordeste, que eles tiveram que ceder, já como se eles não cedessem, os Estados Unidos invadiriam o Nordeste brasileiro. Eles cedem, cortam relações com o eixo e declaram guerra à Alemanha. Com isso, o Brasil envia muitos soldados para lutar na Itália. Algumas batalhas mal sucedidas, mas a maioria bem, como por exemplo a Batalha do Monte Castelo. E também teve muitas coisas engraçadas, como por exemplo o fato de um exército brasileiro ter construído uma fogueira no meio do campo de batalha. Os alemães só não atacaram porque ninguém seria tão burro o suficiente de construir uma fogueira no meio a uma guerra. Basicamente, aquele panteão de brasileiros só sobreviveu porque eles achavam que nenhuma pessoa seria tão burra. Com isso, Turquia e Arábia Saudita também entram para os aliados. Eles ajudaram bastante. Além disso, a Itália consegue conquistar vários dos seus territórios, então Mussolini é finalmente morto na Itália. É morto e pendurado em praça pública junto à sua mulher. Além disso, ocorre o dia D, que então eles invadem pela Normandia, que no caso era basicamente um canal que ligava o Reino Unido a umas áreas francesas, com eles invadindo rapidamente, com eles conseguindo invadir. Enquanto isso, no Oriente, no Oriente Russo, os russos não só estavam se dando bem em território alemão, como eles começaram
como eles, além, não só pegaram a Ucrânia comunista de volta, a Moldávia, como eles começaram a invadir o território alemão em si. Com isso, acontece meio que uma corrida para ver quem chegaria em Berlim primeiro. E depois de 4 longos anos, a França estava livre dos nazistas. Com isso, e agora que a França não tinha mais nada com o que agir, com isso a França volta a ser uma democracia, consegue se livrar dos alemães que ainda estavam sob controle e começam a invadir a própria Alemanha, livrando Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. A Noruega também recupera bastante dos seus territórios, inclusive a sua capital, Oslo. E consegue recuperar alguns territórios na Dinamarca. Com isso, e a morte vergonhosa de Mussolini, Hitler então vai lá e simplesmente comete suicídio num bunker que junto a sua mulher. Ninguém sabe ao certo de como ele fez isso, mas muitos suspeitam que foi com uma arma, e depois os soldados nazistas que estavam lá começaram a ser enviados para destruir o corpo de Hitler, para que ele não fosse exposto como troféu pelos aliados. E muito provavelmente eles matariam Hitler sim, ou só exilhariam ele, que nem Napoleão. Com isso, os primeiros a chegarem em Berlim são os soviéticos. Com isso, a bandeira soviética é hasteada no Reichstag, marcando o fim da guerra na Europa. Além disso, os franceses conseguem ter controle de volta sobre suas colônias, que haviam sido dadas para a França de Vichy. No Japão, as batalhas ainda estavam bem sangrentas, mas com a ajuda de cientistas famosos como Albert Einstein e Dennis Oppenheimer, os Estados Unidos fizeram um projeto para iniciar sua primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim, mas como a Alemanha já havia se rendido, eles decidiram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso ajudaria a eles pararem a acabar com a guerra mais cedo, evitando mais perdas. Com isso, eles jogam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, matando uma cidade inteira cheia de civis. Porém, os japoneses não se rendem. Com isso, eles jogam a Fat Man, uma bomba ainda mais poderosa, na cidade de Nagasaki, que ficava... Com isso, eles jogam uma bomba Fat Man, uma bomba ainda mais poderosa, na cidade de Nagasaki. Com isso, os japoneses ainda não se rendem. Para eles, a rendição é a maior humilhação. Com isso, eles ameaçam jogar uma outra bomba na capital, que era Tóquio naquele tempo. Com isso, os japoneses finalmente decidem se render. No Tratado de Paz, a Alemanha teve seu território significativamente reduzido com o fim da guerra. Com eles perdendo inclusive a Prússia Oriental para os soviéticos. Com eles então também dividindo a Alemanha em Alemanha Oriental, ocidental capitalista, e oriental comunista. Com o término da guerra, o mundo viu a ascensão de duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos.
Isso posteriormente gerou a Guerra Fria. Mas isso é assunto para outra hora.